Mas, senhor presidente, ao longo de 13 anos, vimos o Brasil ser governado por um presidente e por uma presidenta que tinha olhos para a classe mais necessitada e para os estados mais pobres deste país. Políticas públicas inclusivas e de desenvolvimento fizeram com que milhões de pessoas melhorassem de vida e que estados, como o meu Piauí, pudessem crescer. Um exemplo dessa melhoria foi a medida provisória 471 de 2009. Ao longo dos anos 90, a regionalização da indústria automobilística brasileira obteve benefícios fiscais. Mas em 2008, os milhões de empregos e o crescimento econômico esbarraram em um desafio trazido pela crise mundial. Naquela ocasião, tínhamos Lula na presidência da República, e foi esse presidente que afirmou: a crise econômica passaria no Brasil como uma marolinha, e passou. O que nós vimos foi a continuidade do crescimento da economia e da geração de empregos. A medida provisória 471 de 2009 prorroga até 2015 incentivos fiscais como IPI, PIS e CONFINS para o setor industrial. A medida gerou a ampliação das indústrias e, consequentemente, dos empregos. Era uma reivindicação dos líderes empresariais, dos trabalhadores e líderes políticos, especialmente da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Aprovada sem alteração e com total apoio da base do governo e da oposição, é bom que se diga, a medida provisória 471 agregava o interesse social, o interesse público e os efeitos positivos dessa posição adotada pelo governo brasileiro e pelo Congresso Nacional. Os resultados beneficiaram especialmente a nossa região, o Nordeste brasileiro, mas os efeitos positivos foram para todo o Brasil. O Brasil precisava, naquele momento, da medida provisória 471. O Brasil precisava atualmente de medidas que acelerassem o crescimento econômico e a geração de emprego e renda. Agora, senhor presidente, uma ação judicial quer incriminar o então presidente Lula por ter editado uma medida provisória aprovada pela quase totalidade do Congresso Nacional. Vale lembrar, isso é inaceitável, isso é uma provocação contra este Congresso. É incompreensível, senhor presidente, uma perseguição política a um presidente que olhou para todos os homens e mulheres dessa nação. O desenvolvimento de uma indústria tão importante para o país como a automobilística não pode ser criminalizada. As prerrogativas da Presidência da República em editar medida provisória do Congresso Nacional em analisar e aprovar a matéria de relevante interesse não podem ser criminalizadas. Portanto, senhor presidente, peço que minhas palavras sejam as palavras do Fórum dos Governadores do Nordeste, 9 governadores do Nordeste do Brasil, que dizem: a medida provisória 471 de 2009 foi benéfica para o Nordeste, foi benéfica para o Brasil e essa ação judicial é inaceitável. Dito por governador de todos os partidos. E essa MP, inclusive, foi prorrogada, que foi uma MP editada por Fernando Henrique Cardoso por 10 anos e prorrogado por Lula por mais 5 anos. Eu quero que divulgue, senhor presidente, no meio da comissão dessa casa, e não podemos aceitar esse Congresso desmoralizado.